Estamos aqui para o Brasil e para o mundo, para todos vocês que falam língua portuguesa e querem empreender. E hoje eu estou aqui com o Denis Rodrigues, o advogado tributarista aí, mais famoso do Brasil, mais de 500 avaliações 5 estrelas no Google, e com o Danilo Pastor, o nosso operador de podcast, filmmaker, fotógrafo, designer. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? O projeto é um sonho e hoje já é uma realidade, né? Colocamos no papel e depois ele saiu do papel e hoje ele é uma realidade. A gente tem uma oportunidade de termos famílias empenhadas no legado, o Jonas empenhado no legado, enfim, muitas outras que participam com a gente. E estar no podcast em um formato desse que nós estamos fazendo hoje é sensacional para mim. E para quem está nos assistindo, eu falo, fique até o final, que para quem sonha em empreender, tá? Principalmente para quem sonha em empreender. Às vezes a pessoa está no CLT e quer ter um negócio e não sabe por onde começar, e ela quer ter um negócio digital ou físico, enfim, o que for, viver o seu próprio trabalho ali, sem estar na CLT ainda, né? Não que seja uma falha, enfim, mas é só como um projeto de vida. Esse é o podcast, entendeu? Esse é o dia que foi preparado para isso. Boa noite a todos, meu nome é Danilo, como já dito. Essa é a minha segunda participação no podcast. A primeira foi sobre identidade visual, né, design, marketing. E hoje a gente está com um papo bem bacana aí, que o Jonas vai apresentar. Hoje eu estou como convidado e também como operador, então se você me viu olhando para baixo é porque eu estou mudando a câmera aqui no meu canto direito. Mas não se preocupem, o podcast vai ser da melhor maneira possível. É isso aí, então assim, ele cruza e cabeceia, né? É o famoso, enfim, né? É o exército de um homem só. É isso mesmo. Você filma e você fala. Você é bichão mesmo. Você filma e você fala, irmão. Você é louco. É exatamente isso. Você filma e você fala. Você filma e você fala. É o famoso bichão. É o bichão mesmo. Nesse clima de alegria, eu acho ideal pra gente começar um podcast, porque o podcast ele não é uma aula, ele não é um curso. O podcast é um lugar onde 3 pessoas aqui, que por coincidência ou por providência divina, empreendem, e de repente, não sei, você aí, meu irmão católico, evangélico, ateu, não importa. Eu acredito que se você caiu nesse podcast como o primeiro podcast, Deus tem um presente especial pra você. Você, às vezes, como o Denis falou, não tem problema nenhum em ser CLT, mas você sente que Deus preparou algo a mais para você. Se você é ateu, não sente nada, né? Mas assim, a gente tem certeza que Deus sobre essa questão tem algo melhor para você. Sobre essa questão de ateu e algo melhor, cara, quando a minha última filha, eu tenho 4 filhos, né? A Lisa, a Laura, o Levi e a Cecília. A Cecília, ela nasceu no carro, no caminho do hospital, sabe? Ela indo pro hospital, minha esposa pegou e falou, olha, tá meio, né, as dores estão aumentando, a gente no carro. Eu falei, mas como assim? Aí ela começou já a ter os gritos de parto. Eu já tinha passado por 3 partos antes, eu já sabia o que era um grito de parto. Eu falei, meu Deus, nós estamos dentro do carro. E agora? Aí, para quem é de São José, nós estávamos passando na Dutra, já entrando para a Marginal, ali antes do viaduto do Padre Rodolfo, né? Que é ali, aquele viaduto do Aquários ali, que dá acesso ao Aquários, enfim. Cara, quando eu passei um pouco antes do viaduto, quando passou exatamente embaixo do viaduto, a Cecília nasceu. A Cris estava sentada do meu lado, de cinto, e ela, quando veio, a Cecília nasceu ali, né? Aí, naquele momento ali, eu comecei a pedir tanto a Deus, a São Miguel Arcanjo. Eu não sou devoto de São Miguel Arcanjo, não tenho nenhuma história, olha, São Miguel Arcanjo apareceu. Não tenho. Só que eu pedia tanto, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora Aparecida, meu São Miguel Arcanjo, me ajude, não sabia o que fazer. O bebê caído no chão do carro, a esposa grávida, sangue por todo lado no carro, porque um parto sai muito sangue, viu, gente? Dentro do carro, então, sem mais ainda. Então, gente, eu fiquei imaginando depois, quando tudo meio que se acalmou, né? Depois estava lá já no hospital, que eu fui correndo pro hospital com o bebê no colo e com a esposa. Eu falei, se o cara é ateu, o que ele pede nessa hora? Tipo, o bebê quer o que você faz? Se você é ateu, nem no universo você acredita, eu acho. Você deve acreditar em nada, né? Você não acredita em nada, então você deve ficar maluco. Então, só por esse motivo, não desmerecendo nenhum ateu, no momento de desespero, acho que ser ateu deve ser muito difícil. Porque eu pedi a minha Nossa Senhora, meu São Miguel Arcanjo, me ajude, foi ele que me deu força, sem dúvida nenhuma, foi Deus, foi a mão de Deus ali, para passar por aquele momento de tensão, né, o bebê caído no chão do carro, e ter uma solução para aquilo, né? Não era uma solução meramente profissional, né? Eu liguei para a médica gritou, eu falei, fiz uma chamada de vídeo com a médica, falei assim, olha, o bebê nasceu aqui no carro. Quando a médica gritou, eu falei, deve ser um negócio muito sério, porque não é um negócio comum, né?
Então, aí eu pedi a mais a Deus, ele falou, se a médica gritou, então deve ser um negócio simples, né? Que dia que foi? Foi numa quinta, não foi? Meu áudio saiu aqui. A Cecília nasceu numa sexta-feira, no dia 8 de outubro, que era o dia da Romaria para Aparecida. Então nós íamos sair, já tá ótimo, para Romaria para Aparecida no dia 8, sexta-feira, por uma questão de Deus também, né? O anjo da guarda me avisou que não era para eu ir. Com tudo pronto, a roupa arrumada, e aí eu não fui. E para quem me conhece sabe que eu gosto de executar aquilo que está no papel, aquilo por conta de compromisso. Então eu sempre vou, né, para Romaria, então assim, eu iria para Romaria, foi somente uma questão espiritual do anjo ter me avisado para não ir naquela sexta-feira. E naquela sexta-feira de madrugada, 2 horas da manhã, Cecília nasceu. Inclusive eu tava ouvindo você falar, eu falei assim, você não tem nenhuma história com sua amiga Argano? Você não tinha, né? Então, não, tenho, né? Tenho uma história. Agora eu tenho. Meu Deus. Mas ó, a Cecília tá super bem agora, nesses próximos dias, ela já completa um ano, né? Então tá super bem, uma alegria da casa, a caçulinha por enquanto lá de casa, então enquanto não vierem outros filhos, Cecília continua com o título de caçula. Essa vai dirigir mais cedo, todo mundo. Vai, porque eu sou uma Honda, né? A Cecília é Honda. É uma homenagem ao carro. Mas então, a gente convidei vocês aqui pra gente fazer esse podcast justamente porque vocês participaram do FIRE, né? Do maior evento de marketing digital, talvez do mundo inteiro, né? Que é promovido pela Hotmart. E eu tenho certeza que não é caro. Eu estava pensando assim, no valor que é pago, né? Não tem por que esconder, porque é público, é uns R$1.900 por aí o ingresso. Só que eu imagino que não é caro, porque eu imagino que assim, se você botar no papel uma das palestras que você comprou, você já paga um investimento, né? Esse investimento não é um custo, é um investimento. E eu queria saber de vocês como que é a energia de não estar assistindo uma aula online, mas estar lá presencialmente com tanta gente, assim, né? Mais de 2.000 pessoas, se não me engano, no evento. Se não me engano, foram 8.000 pessoas, né? De 6 a 8.000. 6 a 8.000. Então, como que é estar num evento desses, presencialmente? Olha, eu vou começar aqui. Porque primeiro foi um desafio para eu ir até o local, né? Por causa não estou acostumado a viajar, tem gente que está aqui está acostumado a viajar, não é meu costume de vida, tá? Então eu nunca tinha ficado fora de casa, longe das crianças, longe da crise, assim, eu trabalho muito, para quem nos conhece, que o dia a dia nosso aqui no escritório, no projeto, nas coisas de igreja, quem é de igreja sabe, né? Você tem compromisso no final de semana, reunião de igreja à noite, preparação, direção, enfim. E as coisas do escritório, então a gente trabalha, fica muito tempo fora de casa nessa realidade, né? Mas dormir fora de casa não, porque eu coloco as crianças para dormir, eu tenho aquela rotina ali, né? Então não tinha ficado. Primeiro era um desafio. Para mim, para as crianças e para a Cris. Para a Cris foi graças a Deus, eu acho, né? Então para mim, para as crianças, era um desafio muito grande ali naquele momento. O bispo ia visitar minha paróquia exatamente naquele dia. Então a Cris tinha vários compromissos, que nós participamos da pastoral familiar. Então tinha vários compromissos de ir sozinho. E, gente, para arrumar 4 crianças não é assim. Não que eu ajude tanto assim, né? Mas tem gente para arrumar uma criança antes da missa demora um pouco. A gente, nossa, é difícil chegar na hora na missa, depois que o Afonso nasceu. Não é? Entendeu? Então a logística, assim, e a Cris saiu super bem, ela se virou. Então pra mim começou com isso. Depois a viagem, né, cara? Nossa, cara, tensão total, cara. Porque eu enchia de avião, só que se fosse de avião eu tinha que ir 2 dias antes, porque já o horário que o avião chega e tal. Então o pastor, ele cuidou de toda a logística. Então acho que isso é importante para quem está se preparando para um evento presencial, é pensar na logística. E nós ganhamos o jogo, eu acho isso, pensando na logística. Que dia que nós vamos chegar, o horário que nós vamos chegar, onde que nós vamos ficar alojados, que hora que nós vamos chegar no evento. É como se nós soubéssemos tudo o que iria acontecer nos próximos 15 minutos. Então, mais importante do que cada palestra foi ter um controle da logística. Então, o hotel que nós pegamos foi ao lado do evento, assim, ao lado que dava para ir a pé, né? Aqui a gente brincava. Era muito perto para ir de Uber, muito longe para ir a pé. Era tipo isso, porque era o hotel mais perto que tinha ainda, entendeu? Então, assim, não tinha hotéis mais perto, assim. Então, era isso, o hotel era perto do evento, o local que nós sentamos no evento era um dos melhores locais do evento, todos os dias, a gente sentou todos os dias no mesmo lugar, porque nós éramos os primeiros a chegar também. Tinha que chegar na fila primeiro. Por ordem de chegada, né? Por ordem de chegada, quem é VIP senta mais próximo também, mas o local que a gente chegou era... O pior lugar. O VIP era o pior. A gente estava melhor que o VIP era no meio do rolê, aí eles tinham que passar pela lateral de todo mundo, então os caras tinham que toda hora pedir licença para sair e para entrar.
Então o VIP acabou sendo meio ruim. Foi ruim. Pra gente foi muito bom o lugar que a gente ficou. Então todos os dias a gente ficou no mesmo lugar. Então assim, o evento presencial, que é essa sua pergunta, realmente, cara, aquela energia, o lugar, e todo mundo impulsionado no mesmo ideal de aprender, né? Então deu pra montar um caderno, né, cara? Deu pra estudar muito. Era um dos maiores nomes que a gente tem no Brasil e alguns nomes do mundo também, porque tinha gente do México, gente do Uruguai, Argentina, Paraguai. Como participantes Participantes e palestrantes também. Então, o Gary, que veio dos Estados Unidos também, veio palestrar. Então tinha gente de toda a América do Sul, vamos colocar assim. América Latina, né? América Latina toda, assim, vamos dizer. Tinha o México também ali e toda essa realidade, então tinha um pessoal mais ali. Foi uma experiência muito boa. Acho que pra mim foi mais tranquilo na viagem do que pro Denis. Né? Ainda não sou casado, não tenho filho, mas toda essa logística que a gente conseguiu planejar pra gente chegar lá bem, chegamos com tempo, conseguimos deixar as coisas no hotel, a gente foi pro evento muito tranquilo e é surpreendente lá. A estrutura dos caras é uma estrutura que eu digo, que a gente tem de referência na estrutura norte-americana, de filmagem, de tela, de telão, de música, de som, de tudo. Então os caras, a gente está chegando num nível, a Hotmart, né, tá chegando num nível avassalador em questão de evento presencial. Como o nome para esse podcast mesmo, né, que a gente falou que ia falar sobre isso ao final, mas assim, será que vale a pena e não faz? Seria mais ou menos uma realidade dessa. Pra gente que é católico, a gente tem uma realidade também, né? Nós temos que estar no mundo sem sermos do mundo, basicamente, né? Claramente é aquilo que o Cristo nos ensinou. Então, eu me senti um tiozão também, né? Eu não sou nada descolado, entendeu? Minhas roupas são pretas e isso que eu ia perguntar, vocês aproveitaram o show da Isa? Então, não teve nem show, né? Ela palestrou, mas uma palestra? Uma palestra. Show? Não teve nenhum show, assim. Teve uns pagode lá. Umas realidades assim, mas o que eu vejo na prática, assim, eu não sou nada descolado, então, nem um pouco. Então, a minha roupa, o meu traje não condizia com o ambiente, porque o pessoal é muito colorido, cara. Eu falava pro pastor, cara, a gente tá despercebido aqui, o network nosso foi horrível, porque ninguém tinha interesse em falar com a gente, né? Por mais que a gente tenha um projeto, uma proposta muito boa, que é o Projeto Legado, para aquele momento ali não era um negócio muito interessante para as pessoas, porque a gente não parecia, né? O pastor é meio cinza, né? O pastor cinza e eu preto e branco com a roupa, então assim, não era um propósito normal, assim. Ninguém mandou direct pra você? Eu que tava falando. Deixa eu voltar no ponto certinho. Do descolado. Então, o que acontece? Eu e o pastor, assim, nós não éramos descolados, né? Nós estávamos ali, invisíveis, vamos dizer assim. Um pouquinho mais que você, né? O pastor era mais descolado, o pastor era gigante, ele tinha o tamanho desse cara que tava de perna de pau lá, entendeu? Mas eu tava padrão normal. Mas valeu muito a pena. O ambiente, que essa é a sua pergunta, ele é sensacional, cara. Então, assim, de fato, né, a gente tendo os olhos em Cristo, sabe que tudo aquilo ali, toda aquela inteligência que foi dada àquelas pessoas foi graça de Deus, elas acreditando ou não. Aquilo ali é toda aquela inteligência de foto, vídeo, sonorização, aquilo que existe de bom foi Deus. Então, se tem algo que tem de bom foi Deus. Elas sabendo ou não o que estão fazendo. Né? É verdade. Então, claramente isso. O legal é que você estava falando aqui, eu estava pensando que eu também fui num evento presencial, né, do Novo Mercado ao vivo, e é interessante porque dá pra gente traçar um paralelo entre o que é um retiro, porque assim, você assiste às aulas, às vezes você até assistiu aulas parecidas com as aulas que você já assistiu, só que uma coisa é você, às vezes, depois do horário de trabalho, pegar lá o seu caderno, pegar a sua caneta e estudar um conteúdo que você tem de empreendedorismo. Outra coisa é você estar lá num evento onde você foi só para isso, onde você deixou a família para trás, onde você deixou o escritório, que é parecido com quando você faz um retiro. Que por mais que você tenha uma vida de oração, vá à missa, você separou 3, 4 dias para estar só você e Deus. Você levou seu caderno também para anotar as coisas que o Senhor inspirou no seu coração. Você leva, às vezes, um livro de leitura espiritual, leva a sua Bíblia, mas você está lá com o único objetivo de ter um momento que é exclusivo para Deus. É bom que você não deixe o celular, que você não atenda, estourou um negócio no serviço. Não, eu estruturei minha empresa para que os meus sócios, os meus funcionários resolvam isso sem eu ter que... Estou rezando, irmão. É isso aí. O Papa João Paulo II falava, né? Estourava um problema gigantesco, assim, estourou um problema gigantesco. Ele é gigantesco quanto? Muito, né? Então,
Não tem como resolver ou não, deixa aqui eu rezando. Deixa eu rezando, você é muito Deixa grande. eu rezando que eu não vou conseguir resolver, não. E aí, às vezes, um retiro é isso. E, cara, um evento desses de educação acaba sendo isso também. É com um retiro para você imergir totalmente Você lá foi com as energias, né? das 10 da manhã às 8 da noite, não parava. Não tinha um tempo Nem pra ir no banheiro. Tipo assim, vamos ao banheiro. Não tem, é intenso. Não tinha um tempo de você parar assim e falar... Senti isso também. Vamos dar uma respirada aqui. Não. Porque era, tipo, o evento todo... Simultâneo, né? São vários palcos, são vários palcos simultâneos. E também nas conversas também, se você consegue conversar. No momento da comida a gente conseguiu conversar, como eu falei, que a gente tinha um network muito fraco, e o cara sentou pra comer, eu falei, ei, beleza, tá calor. E o cara, ele empreendia na área de milhas, né? Então, ele explicou que estava lá para poder crescer a empresa dele, para ensinar mais pessoas como vender milhas, comercializar milhas pela internet. E também conversamos com um rapaz também, que ele tem uma função de alavancar vendas pelo Instagram. Inclusive, é uma das aulas que a gente tem no nosso projeto Legado, só que uma aula voltada para católico, né? Uma aula que os católicos ensinavam como que eles alavancaram suas próprias vendas, negócios grandes, assim, que faturam bem e também que vendem muito pelo Instagram. Então nós temos inclusive uma aula na plataforma do Legado, que é como alavancar suas vendas no Instagram. E nós conversamos com um rapaz lá do lado, na fila, aguardando, e todo mundo era grande, né, cara? Todo mundo que você conversava era grande número de seguidores, era grande número de propostas, era grande número de faturamento. Então todo mundo que estava assistindo às aulas era muita gente grande. É claro que tinha um pessoal que estava aprendendo, que nem a gente, começando, enfim. Mas você vê assim que o conhecimento, ele não está restrito somente para quem está começando, né? Então, às vezes a pessoa já tem um know-how, a pessoa já está no mercado há um tempo e ela estava ali sentando aprendendo. Porque quando vem um cara de fora e que entende, ou um cara aqui do Brasil mesmo, mas que está a passos à frente, ele passa uma aula que para quem já está grande, contudo, tem tudo para poder aprender. Então, quem está nos assistindo agora, se você já tem uma empresa, se a sua empresa já está faturando, se você já está voando, sem dúvida nenhuma, esse podcast vai ter algo interessante até o final para você, que você vai aprender. Tá conseguindo já um machado, né? Inclusive, já que você deu essa deixa aí, né? É hora, vou aproveitar para falar do nosso patrocinador. Certo. Nosso patrocinador é o nosso projeto Legado. E, assim, o Denis comentou sobre a aula sobre como crescer no Instagram. Se você está assistindo esse podcast, mesmo no dia da estreia dele, a nossa aula foi semana passada. No nosso encontro presencial do Jefinho. O Jefinho ensinou mais ainda como crescer no Instagram, né? Teve muita troca, muito networking. Mas todo mês tem encontro do Legado. E em outubro nós teremos um próximo encontro do Legado. Se você tiver interesse com esse podcast de conhecer o projeto, você pode ir no nosso Instagram, chamar a gente no direct. Você pode, aqui no próprio YouTube, tem os links para você falar diretamente com a gente no WhatsApp. A gente deixa o WhatsApp aqui. Então, se você caiu de paraquedas nesse podcast e quer saber mais sobre o projeto Legado, você comenta no vídeo do YouTube que seja. Comenta aqui, a gente vai achar o seu comentário e a gente vai entrar em contato com você para você saber mais sobre o Legado. E definitivamente um projeto que ajuda empreendedores católicos a, de fato, colocar em prática aquilo que estava somente no papel. Então, se eu fosse falar a respeito do Legado, é isso. Independente se a pessoa já empreende ou ela sonha empreender, mas é tirar do papel um sonho e colocar ele na prática. Só que não sozinho, né? Porque é ruim você fazer sozinho. O efeito da comunidade, ele vem para isso, para te auxiliar, para te ajudar, e são pessoas que buscam os mesmos interesses. Então, nosso interesse principal é o céu, e depois de tudo, que nós tenhamos, né, um caminho seguro para alcançar nosso Senhor Jesus ali, através dos nossos trabalhos, né? Então, o nosso intuito com o Projeto Legado é alcançarmos o céu. O que vier a mais é acréscimo. Sim. E é engraçado que a gente está fazendo um podcast e teve aula sobre podcast lá, né? Teve tipo um painel, mas teve, além do painel que vocês fizeram em stories, teve mais coisa? Teve... o que a gente teve lá? Teve um stand só de uma empresa chamada WePod, que eles cuidam de várias pessoas de influência. Então, tipo, o Denis quer abrir um podcast, não é a empresa que a gente tem aqui, mas aqui abrir um podcast, essa empresa vem e faz toda a estruturação, parte de conteúdo, parte técnica. Então a gente, a muito custo, no último dia lá, eu cheguei lá, bati na porta dos caras, os caras com umas máquinas, tipo, valendo um carro, cada câmera era um Fox, então era muito, muito bom. E teve também, no último dia, teve uma palestra, né, uma roda de conversa com o Vilela, né, do Inteligência,
E tinha mais 3 pessoas de influência, só que eu não conhecia, eu acabei conhecendo lá. E eles estavam falando sobre o podcast, sobre essa ascensão do podcast, a plataforma, o meio de comunicação podcast no Brasil, né? A gente é o maior público ouvinte de podcast do mundo, né? A gente está acima dos Estados Unidos, os Estados Unidos tem 8º, acima de muitos países, e só tem a crescer. Então, Fico pensando assim, que é interessante, é que a gente volta diferente, né, desses eventos, assim. A gente não é só uma questão de energia, parece que haviam coisas óbvias que a gente não enxergava. Você falava assim, nossa, esse potencial de negócio, esse potencial de crescimento estava aqui o tempo inteiro. E eu precisava só de um empurrãozinho das outras pessoas para tirar isso. Eu queria perguntar para vocês, né, se o pastor quiser começar, qual que foi o principal aprendizado que vocês tiveram de coisas assim que, caramba, esse insight estava aqui o tempo inteiro, como que eu não percebi? eu acho que uma coisa que eu e o Denis, a gente conversou bastante, né, lá só tinha eu e eles para conversar. Não tinha mais gente, né? Sobre essa questão do insight de que a gente está no caminho. A gente está no caminho, e o Denis vai poder falar melhor, né, uma amplitude melhor, mas a gente está no caminho, a gente está seguindo o processo do que eles passaram, né? Porque são vários métodos, várias formas de você estar no marketing digital, marketing na internet, mas você sempre precisa estar focado em alguma coisa específica, né? E aquilo que a gente está estudando, aquilo que a gente está propondo para o escritório, para o legado, para outras coisas, a gente vê que em relação a isso a gente está no caminho certo, né? Não estamos longe, não estamos numa órbita diferente daquilo que eles já estão vivendo, e que para você conseguir escalonar, para você conseguir alcançar um objetivo, você precisa trabalhar duro, e uma coisa que o americano Gary falou lá é que você precisa chamar a atenção. Hoje você precisa da atenção das pessoas para que elas realmente te vejam como uma autoridade, e isso possa se converter em vendas, né? Basicamente isso. Pô, a gente viu caras milionários lá, né? O Wendel de Carvalho, o Ícaro de Carvalho, os dois aí de Carvalho, né? O Wendel. Por isso que a gente é pobre. Eu sou o Rodrigo. Eu sou pastor. Era de ser rico, entendeu? E, pô, esse cara milionário mostrando que eles conseguiram chegar, né? A maioria deles falaram, um dia eu estava sentado aí no FAI e hoje eu estou aqui, e para você também é possível. Então a gente vê que a barreira entre você estar sentado aprendendo e você estar lá na frente palestrando é muito mínima. São só alguns milhões aí que você conseguir fazer na Hotmart que os caras vão te convidar. E não só esse é o processo, né? Isso que o pastor trouxe aqui, a realidade de que o processo ele é muito importante para a gente. Hoje nós sabemos que nós estamos no caminho, que o Projeto Legado está no caminho. O Projeto Legado, para quem não conhece, é um projeto de empreendedores católicos que visam um fomento técnico espiritual, né, um crescimento de suas empresas através de medidas afirmativas, que são aulas, são networks, é um grupo de WhatsApp, enfim, uma série de coisas, a comunidade em si convergendo para esse momento. Então lá no projeto a gente não fala de aulas comuns, vamos falar só de marketing digital, o negócio é ficar rico, né? Não é uma realidade dessa. Tem um propósito maior. Só que a gente quer viver a nossa vida de empreendedorismo de uma maneira como São José Maria Escrivá falou, bem feita. Se é para empreender, que empreenda de uma maneira bem feita. É claro que uma realidade menor. Hoje, se você que está nos acompanhando no podcast, você tem uma imagem de qualidade, você tem um som de qualidade, talvez não seja o melhor, entendeu? Mas é o melhor que nós podemos fazer. Então, o projeto é esse, seguir aquilo que São José Maria Escrivá nos explicou, que nos ensinou, que é fazer aquilo que nós podemos, mas muito bem feito. Então, o Projeto Legado, ele veio, e nesse insight que o pastor teve ali, de ver, olha, não é uma barreira tão distante. Aquilo que quem já alcançou o sucesso, vamos dizer assim, quem chegou no cume, para quem chegou no topo da montanha, não está tão distante da gente. Só que nós estamos vivendo exatamente o processo. Nós estamos vivendo o processo. Então, quem está nos assistindo hoje, primeira coisa que o Danilo disse aqui, olha, ter a atenção das pessoas. Então, o mais importante é isso, é levar algo de qualidade. Então, nós estamos preparando esse podcast aqui, nós fizemos esse podcast com muito carinho, né? Nós estamos fazendo esse podcast com muito carinho nesse momento. Para quem está nos assistindo, tenha algo de qualidade. Então, se você tem uma empresa,
Gente, a primeira coisa é uma coisa de qualidade. Olha, se for para entregar você tem uma empresa de entrega, se for para enviar o seu boy, enfim, o carro que vai levar essa encomenda na sua empresa de entrega, faça algo de qualidade, faça algo diferente. Faça mais, né? Faça mais. Todo mundo falou sobre isso, sobre fazer algo a mais de fato, cara. Nós estamos vendo as empresas do legado, do crescimento. Tivemos uma última reunião na nossa casa agora, no início desse mês de setembro. Um café legado lá em casa mesmo, que foi um negócio bem familiar, com as crianças correndo, pulando ali. E nós vimos as pessoas crescendo suas empresas somente por respeitarem o processo. Sim. Respeitarem o processo, entregarem a mais a identidade, não ter vergonha, né? Nós somos pessoas de igreja, a gente atende as pessoas aqui no escritório, as pessoas desabafam, elas choram, elas conversam, elas não se escondem quem elas são, porque tem do outro lado um profissional que é renomado ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, a realidade de sermos católicos, sabemos que estamos no caminho certo, né? Isso daí tem nos ajudado muito dentro disso daí, de confiar mesmo, né? Nós confiamos que nós estamos seguindo o processo e que nós chegaremos lá também. Sim. Fala um pouco do vender sem vender. A ideia, né, que foi dito isso tanto na primeira aula do primeiro dia, tanto na primeira aula do segundo dia, que uma aula foi pelo Leandro Ladeira e a outra pelo Sami Agin, né? Os dois falam a mesma coisa, sobre vender sem vender. Então, O que é o vender sem vender? O vender sem vender é você levar a informação para a pessoa, é você trazer aquilo que o Danilo trouxe, a atenção da pessoa para você. Então não é assim, olha, um exemplo que nós temos no projeto Legado lá, uma boleira. Então, tanto a Eli quanto a Lu, enfim, as meninas, a Tia Sandy, enfim, quem for, não vai chegar assim, ó, bolo de chocolate, não, é trazer a experiência que o bolo de chocolate te traz, né? Primeiro ela traz os ingredientes, olha, eu uso Nutella, da Nutella, eu uso leite condensado da marca, sei lá, mais famosa do leite condensado, mostra, caindo, traz a experiência para a pessoa, da imagem, do som. A pessoa está na casa dela, ela sente até água na boca. Então, de ver a imagem, de ver aquela realidade, depois ela vai falar quanto que custa um bolo, né? Então, antigamente nós víamos propagandas assim, né? Bolo de chocolate R$29,90. A ideia não é essa. Entendeu? Hoje, né, com a realidade que nós aprendemos e estamos dizendo às pessoas, é o quê? Levar a pessoa para uma experiência, trazer a atenção, porque você está assistindo um comercial, você está assistindo no YouTube e vê um comercial. De repente cai aquele bolo de chocolate na sua frente, bonito, aquilo, você fica, opa, pera, vou assistir essa propaganda aqui, né? Você sabe que é uma propaganda, mas ela não parece uma propaganda. Inclusive, quando você está falando de certos produtos, a maioria, mas vamos dizer assim, alimentício, tem que ser bonito, porque a pessoa que está do outro lado não está sentindo o cheiro, não está sentindo o gosto, mas aí você aposta na sinestesia, né? Que é aquela mistura de sentidos. Se é bonito, provavelmente é cheiroso e é gostoso. Então você tem que fazer. Eu até lembro que isso é uma coisa de bastidores da Ana Maria Braga, né? Que fala assim, ó, pode estar horrível, mas tem que estar muito bem executado, bonito, e aí depois tem que fazer, não pode fazer cara feia, né? Então, assim, o maior mérito da Ana Maria Braga é estar décadas na televisão sem fazer cara feia para nenhuma das coisas horríveis que ela comeu, que estava horrível, mas estava bonito. Então, passa debaixo da mesa. Passava até debaixo da mesa. Então, nessa prática de vender sem vender, que é isso que o Danilo trouxe nessa pergunta dele aí, foi exatamente isso, trazer as pessoas para experiências, né? Para 2 pontos ali, né? A pessoa compreender que aquilo que, um exemplo, se eu fosse um profissional liberal hoje da área da saúde que a gente tem no legado do fisioterapeuta, então mais do que chegar e falar assim, minha sessão custa R$250, é mostrar a melhora das pessoas com a sessão. O antes e o depois. Olha, a Dona Maria antes não abaixava, hoje a Dona Maria levanta peso, entendeu? Antes a Dona Maria não ia no mercado, não saía de casa. Hoje a Dona Maria está correndo a sua primeira maratona de 5 km, né? Um idoso que está correndo uma primeira maratona de 5 km. Então, demonstrar resultado mais do que as pessoas não querem hoje mais saber sobre o processo, elas querem o resultado. Então, exatamente. Você não vai vender um tratamento médico para melhorar o seu joelho, você vai vender o joelho já certo. Sim. Porque a pessoa sabe que ela vai ter que passar por um tratamento. Inclusive a galera do marketing, ela defende que as pessoas nunca quiseram o processo, as pessoas sempre quiseram o resultado. Tanto é que os maiores vendedores, assim, do ponto de vista da psicologia, é o medo ou o desejo, né? Assim, ou você consegue botar medo suficiente na pessoa para ela comprar a sua solução e
e se vê livre daquele medo, ou você consegue despertar uma ganância ali, um desejo ali tão forte. Aqui no escritório a gente vê isso, né? As pessoas que geralmente elas caem em algum tipo de golpe, não todas, né? Mas boa parte delas estão ligadas à ganância mesmo. Então, assim, o desejo ali de ter mais, né? Ou então de resolver um problema imediato, né? Estou sem dinheiro, tem um rapaz na internet que ofereceu um empréstimo. E como eu tô sem dinheiro, esse mês eu vou pegar esse empréstimo com ele. Manda um pix de 100, recebe um pix de 500. Mas eu tenho que pagar o rapaz para poder receber um empréstimo. Você vê assim que é um desespero ali e tal. Tem um ditado que fala, né, que o que acontece é que o golpe, ele é o encontro de alguém que é esperto e alguém que é mais esperto, porque assim, o cara que ele cai no golpe, geralmente ele quer se dar bem. Exatamente. Então ele é um cara esperto, assim, Na maioria, é que hoje a gente vê outros tipos de golpe, né, mas a maioria dos que aparecem às vezes aqui é isso, né. A nossa atuação aqui no escritório é de direito previdenciário, né, é aposentadoria em especial do deficiente, então é tudo que envolve essa realidade. Mas como advogado aparece de tudo, né, então aparece toda a realidade. Sim. Isso, inclusive, é uma coisa que eu acho que, não sei se no Fire falou lá, que você, cara, você fez um recorte que eu achei incrível, que a gente até conversou sobre isso, eu e você, que é a questão de nichar. Porque foi o que você falou, assim, a gente foca no previdenciário, mas chega a gente de todo mundo. Eu não sei, eles dão essas lições também, né, nesse tipo de evento, de que às vezes o empreendedor que começa, ele acha que ele tem que vender para todo mundo, e que se ele não vender para todo mundo, vai faltar cliente para ele. Eu vou falar na prática aqui no escritório. Quando eu comecei assim também. Mas já falando, olha, eu sou advogado previdenciário, eu quero trabalhar com aposentadoria, com INSS. Então, para todo mundo que vinha no escritório, se a pessoa chegasse aqui e falasse assim para mim, Denis, eu tô com um problema de consumidor, né? Comprei uma cama e a cama não chegou. Eu sempre falei assim, naquele momento, cara, você tá sem dinheiro, você precisa de cliente, né? Você sabe ganhar aquele processo, você já tem uma experiência de vida, estudou sobre isso, olha, eu vou fazer o processo da senhora, mas minha área é previdência, eu sempre foquei no nicho, né? Minha área é INSS. Então, olha, eu vou fazer para a senhora, mas minha área é aposentadoria do deficiente. Sem dúvida, negócios nichados, devido ao efeito da comunidade, hoje em dia. Então, a pessoa se identifica com aquele grupo de pessoas, então o nosso projeto é exatamente esse efeito. São católicos que sonham em empreender. Ou que empreendem. Então, esse é o nosso público, perfeito? E se a pessoa não for católica, ela pode entrar? Pode, mas ela vai estar ciente que ela está entrando numa comunidade de católicos. Então, a chance de um negócio nichado dar certo é muito maior. Sim. Pelo efeito de comunidade. De pertença a um grupo de pessoas. Isso é maravilhoso. Você se sente acolhido. Quem chega no nosso projeto se sente acolhido. As pessoas pensam até que estão na igreja, às vezes. Porque a gente reza na oração inicial, a pessoa levanta a mão, chora. Enfim, a gente se sente num ambiente espiritual, que é o nosso chamado, né? Bom, nesse sentido, acho que vocês já comentaram, talvez até sem perceber, umas 3, 4 vezes sobre essa questão de comunidade, de efeito de comunidade. Pelo visto, vocês estão bem contaminados com isso, né? De sair do Fire sobre isso. Assim, vocês conseguem rastrear por que esse efeito de comunidade é tão forte? É o gatilho da pertença. É o gatilho de pertencer a algo e de não se sentir sozinho, entendeu? Então tem essa realidade da gente não se sentir sozinho, a gente não tá só. Você sabe que tem aqui do outro lado alguém que está sonhando em empreender, alguém que vai à missa aos domingos, alguém que às vezes vai à missa durante a semana, alguém que está buscando confissão, alguém que está buscando comunhão, alguém que está pecando, que está caindo, mas está levantando no outro dia. Então você sabe que quem está nos assistindo está na mesma luta espiritual e que o projeto da pessoa é o mesmo que o nosso, porque a gente tem projetos de vida em comum. Qual que é o projeto de vida em comum nosso? Olha, é chegar ao céu, atender bem as pessoas, ser educado, entendeu? Não faltar a alguns princípios morais nossos, norteadores. Então nós estamos no mesmo barco, por isso que ser feito de comunidade nos contagia. Por isso que nos contamina, como você disse. E isso foi muito falado no FIRE, né? Que é o efeito de comunidade. O quanto... Olha, se você está aqui, o marketing de 2024 vai ser efeito de comunidade. É efeito de comunidade. E é muito mais fácil você, quando você vê um problema ou algo que você quer alcançar, é muito mais fácil você ter pessoas com o mesmo propósito ao seu lado do que você estar sozinho. Então, o legado. Se fosse o legado fosse uma pessoa, não teria um propósito de comunidade. Seria uma coisa individual, aprenderia ali e já era. Agora,
o legado tendo essa questão da comunidade, pessoas de diferentes áreas buscando o mesmo propósito, buscando a mesma maneira de empreender, isso faz a questão da pertença, que é que a gente chama no marketing de gatilho mental, né? Você ativa esse gatilho mental, né? Não de uma forma ruim, mas de uma forma que vai beneficiar tanto o projeto quanto as pessoas. E essa pulseira que o Jonas está usando, que eu vou até dar um foco aqui, foi uma das coisas que no Fire o pessoal do Novo Mercado eles fizeram, eles proporam. Então, todo mundo que passava lá, mesmo não sendo do Novo Mercado, recebeu essa pulseirinha, né? Essa pulseira das cores do Novo Mercado. Sim. Como se fosse uma identificação de uma tribo. Né? Então, tipo, o pessoal ali, a pessoa tá com a pulseira azul e vermelha, ela faz parte do Novo Mercado. Então já associou. Igual o Subido, né, do Pedro Sobral. Cara, o tanto de gente que tinha de azul naquele lugar lá. Com a camiseta. Pelo amor de Deus, era a maior comunidade disparada do Fire. Disparada. Era a comunidade. Acho que os caras usavam, tipo, 3 dias a camisa. Acho que o Sobral falou assim, gente, usa essa camisa no Fire porque eu preciso aparecer. E, cara, você andava assim, cada 10 pessoas, pelo menos 5 estavam com a camisa do Subido. Tinha muita gente. E é engraçado, porque parece até que ele tá pedindo, mas muito provavelmente ele não pediu, né? Porque o efeito de comunidade é isso. É interessante que eu lembro que quando eu comecei a estudar marketing digital, um dos principais aprendizados que eu tive é que um dos principais motores de venda de produtos, vamos dizer assim, digitais, é o efeito de grupos, no sentido de que ou você vende para uma pessoa que quer sair de um grupo, por exemplo, eu quero deixar de ser gordo, eu quero deixar de ser pobre, eu quero deixar de ser fraco, ou para pertencer a um grupo, eu quero fazer parte da galera tal ou da galera X, eu quero ser da parte da galera que é convidada para os eventos na minha cidade, ou para se tornar alguém muito exclusivo e que as pessoas notam de longe, assim. E aí, esse efeito é muito interessante, porque essa pulseira está justamente atrelada ao fato de que empreender é um caminho solitário. Porque quando você resolve ser a primeira pessoa que empreendeu, assim, seus pais são funcionários públicos, ou você veio de uma família que passou por dificuldades e aí você, de repente, conseguiu um emprego na GM, né, na Johnson, na Volkswagen, aí você resolve empreender, toda a sua família vai falar, não, você está maluco. Onde já se viu pedir demissão, largar essa estabilidade, né? Faz que nem o seu tio, que é concursado da Marinha, que é concursado da Prefeitura, que é concursado do Estado. Então você começa a se sentir esquisito e você começa a querer sair daquele meio, assim, onde você ama a sua família, você ama os seus amigos, mas você se sente desencaixado. E aí essa pulseira, ela vem com uma cartinha, né? Que está escrito assim, o sucesso não precisa ser solitário. Que é de juntar várias pessoas, onde quer que elas estejam, elas olham essa pulseira aqui e elas veem alguém que pensa como elas. Elas veem alguém que faz parte dessa mesma tribo. E aí é como se fosse uma segunda família, né? Onde, por mais que existam ali pessoas que não entendem, principalmente no começo, quando você ainda está tentando dar certo, quando você não deu certo, existem outras pessoas que também estão naquele mesmo esforço que você e que você não está mais sozinho. E olha que poderoso que é isso. O ser humano... Né? O Papa João Paulo II, se eu não me engano, já falou na Teologia do Corpo, né, sobre o homem não nasceu para ser sozinho. O homem e a mulher não nasceu para ser sozinho. E aí o marketing vem com essa ideia justamente de essa pulseira, ela fala sobre esse anseio do cara, agora você não está mais sozinho. Agora tem todos Agora esses você faz malucos, parte de alguma coisa, né? todos esses malucos aqui parecidos com você. E foi a palestra do Ícaro de Carvalho, né? Sobre a questão de você... por muito tempo ele achou que sozinho ele conseguiria alcançar muito, conseguiria ser bem sucedido, e foi uma das mais impactantes, né? Que ele falou da questão que ele perdeu o aniversário de 1 ano da filha dele. E a partir disso ele começou a enxergar que empreender não é um caminho solitário, né? Você precisa ter pessoas ao seu lado, você precisa ter a família ao seu lado que vai te apoiar. Então, ele falou assim, perder o aniversário de 1 ano minha filha, que poderia ser uma coisa que passava e tá tudo bem, mas a partir disso ele teve uma virada de chave na vida dele e no novo mercado, né? Porque foi a partir daí que ele começou a investir pesado no novo mercado e
os outros contratos dele, ele, tipo, vazou fora. E o que eu penso sobre isso daí também, pra quem tá nos assistindo, que é claramente assim, ó, escolhas, entende? Então tem hora na vida que a gente vai precisar fazer escolhas, ou todos os dias, né? Todo momento a gente vai ter que fazer uma escolha. E escolher empreender, de fato, vai ser sacrificante. De fato, vai machucar um pouco ali naquele início, até no meio e no final. Então não é um caminho simples, não é um caminho fácil, né? Hoje o legado ele tem um lugar dele, graças a Deus, no coração das pessoas, na atenção das pessoas. Nós sabemos claramente da nossa função social com o nosso projeto, aonde nós chegamos até aqui e onde nós vamos chegar com ele claramente. Só que assim, a gente tem certeza que muitas famílias no Brasil irão se beneficiar do nosso projeto. Só que é uma questão de escolhas, né? Quantos feriados nós trabalhamos, quantas emendas de feriado nós trabalhamos. Eu não quero dizer que quem está nos assistindo não trabalha, todo mundo que tem comércio trabalha também, não é? Olha... Não, nós trabalhamos com isso que o Danilo disse, com uma escolha. Deixa tudo de lado e foca no legado. Deixa tudo de lado e foca o seu projeto em levar esse legado para mais pessoas. Então nós sabemos disso. Nós sabemos exatamente o potencial que tem o nosso projeto, por isso nós fizemos escolhas. Escolhas por você que está nos assistindo aqui. Escolha por quem está aqui nos ouvindo, sabendo que nós precisamos levar um conteúdo. E qual que é o núcleo dessa nossa conversa? Será que vale a pena ir num evento presencial? Será que vale a pena dedicar dinheiro, que nem o Jonas disse, dedicar tempo, que nem eu falei, para ir no FIRE, que é um projeto de marketing e inovação, vamos dizer assim, resumindo ele. Projeto de inovação, tudo que é novo está ali para o marketing digital do próximo ano que virá, né? Então vale muito a pena para a gente. O aprendizado foi gigante. Nós já vamos nesse próximo ano de 2024, nosso ingresso já está comprado. Se alguém que está aqui quer sentir que, eu quero ir com vocês, eu quero ver como é que é isso aí, pode mandar uma mensagem no direct, se você for olhando assim no direct, faz. Não dá caravana. Vai eu, o André, já vai o Danilo, já vai o pessoal, a Aninha também já comprou. Então, assim, nós vamos estar junto lá, quem sabe, com um monte de membros do legado, né? Um monte de membros do legado participando com a gente. Não tem de ônibus em cima, né? Não, ônibus em cima eu já não vou mais. Por que eu falo sobre isso daí? Chegou no meio da viagem e eu tenho uma questão de ficar parado, sabe? Assim, de ficar... A viagem, ela iria durar... Saía daqui das 9 da noite e chegaria lá às 6 da manhã, né? Essa que era a proposta, né, da viagem, e foi isso que aconteceu. Saiu 9 horas de São Paulo e às 6 da manhã chegava em BH. Gente, só que chegou uma hora da viagem do retorno, e mesma coisa na volta, saía às 9 da noite de BH, chegava às 6 da manhã em São Paulo. Chegou uma hora lá que eu falava, meu Deus do céu, cara, eu tô aqui preso nesse ônibus, não tem nada pra fazer aqui, é horário de dormir, eu tô acordado, conversava com um, conversava com o outro, graças a Deus eu encontrei, sempre tem um maluco acordado, né? Se você chegar na internet, por isso que eu falo, olha, ainda mais esse mês, gente, se você tiver alguma dificuldade com insônia, depressão, qualquer coisa, procure alguém na madrugada pra conversar, você vai achar. Manda uma mensagem para todo mundo dos seus contatos. Alguém tá acordado? Sempre vai ter. Você vai abrir o Instagram, vai ver algum verdinho, vai ter alguém acordado. Que você fala, tô passando por um aperto. Eu falei isso na madrugada. Falei, tô aqui, eu não consigo dormir, o pastor tá apagado, não dá pra chegar até ele. Então tem alguém pra trocar uma ideia. Eu conversei com umas 8 pessoas. Tem um monte de gente assim também, que 3 horas da manhã tá maluco, tá acelerado, tá? E eu tava assim, acelerado na volta, com um monte de projeto, um monte de ideia, e não conseguia dormir. O ônibus em cima, foi o que o pastor falou, chegou na ida, né? Falei, eu vou morrer nisso aqui. Em cima você fala, tipo, em cima da hora? Não, em cima a altura. Em cima é ônibus, aqueles ônibus que é executivo em cima e leito embaixo. Isso, mas todos eles eram leitos, você deita assim e tal. O ônibus é um conforto, porque essas startups, né, de ônibus que tem hoje em dia, né? Isso é o que, de buzzer? É uma espécie de buzzer, entendeu? É um... Chama Levare. O ônibus ele deita inteiro, tem ar-condicionado, massagem na poltrona, você estica a perna, vai deitado mesmo, como se estivesse numa cama, bem confortável, inclusive. Só que treme muito, entendeu? Você fica... Lá não é uma estrada tão boa assim, dependendo do percurso, né? Você tem quase 10 horas de caminho, pô. Então vai chegar uma hora que você tem uma estrada que tá meio esburacada. E tremia, eu falava, meu Deus do céu, eu tô indo pra um projeto pra aprender, daqui a pouco eu morro, né? E pior é que esse menino morre. É mó B.O., mas graças a Deus, o ano que vem a gente vai se organizar pra não ir na parte de cima do ônibus. Se organizar direitinho, não vale a pena de avião, não? Vale a pena, só que o que aconteceu? A realidade. Então, pra quem tá indo e for aqui de São Paulo,
O ônibus, ele deixa a gente a 7 minutos do local. O avião deixa a gente a 1 hora do local, 1h20 do local. Quando eu vou de ônibus, eu desço exatamente a 2 horas antes do evento. Então eu consigo ir no hotel, deixar as malas ali no hotel e ir para o evento já no horário do evento. Quando eu vou de avião, eu tenho que geralmente um dia antes, 2 dias antes, dependendo do horário do voo. O ônibus, ele me leva embora na volta exatamente no horário que acaba o evento. Então, na logística, valia a pena ir de ônibus esse ano, entendeu? Mas pode ser que no próximo ano, numa organização de logística, que a gente falou, onde a gente começou a ganhar o jogo foi nessa organização, foi isso. Inclusive, na ida do ônibus foi uma organização para nós que valeu muito a pena. Nesse a gente pegou 1 mês e meio de antecedência para deixar. 1 mês e meio de antecedência já não tinha mais voo. Já tinha voo 2 dias antes. Então, o evento inicia na quinta, nós precisaríamos ir na segunda de avião, pra você ter uma ideia. Por isso que a sua pergunta ela é relevante, então, para quem está aqui nos assistindo, o motivo de ir de ônibus foi esse. Então, só que eu falei algo diferente esse ano que vem. Eu não iria embora no final do evento, no sábado. É que eu tinha compromisso, que eu disse, o bispo estava aqui, mas se o ano que vem eu tiver uma possibilidade de voltar embora na segunda ou na terça, pegar mais 2 dias de hotel ali, sozinho, pensando, escrevendo, é capaz que todo mundo que seja comigo volte e eu fique. Porque eu acredito que eu iria render mais. A ideia do retiro. Você tá entendendo? Você fica sozinho lá, totalmente focado. É provável que nesse próximo ano de 2024 eu fique, após qualquer tipo de evento imersivo, 1 dia ou 2 dias a mais, só podendo ruminar aquilo que eu aprendi. Assim, existem várias escolhas que a gente faz, né? No sentido assim, R$2.000 já não é baratinho, já faz uma certa pré-seleção. Mas ainda assim tem gente que vai fazer um esforço, economizar e tal, e aí às vezes a pessoa vai chegar no dia, vai embora na noite do final do evento, vai levar marmita, mas assim, para quem tem um pouco mais de condição confortável, você acha que vale a pena chegar um dia antes para descansar, dormir, acordar tranquilo, pegar um Uber até o evento? Olha, eu não vejo. Mas não foi, nós pegamos a madrugada inteira de ônibus, chegamos inteirando lá. Inteiro, que eu falo pra você. O ônibus era muito confortável também, né? Então a gente chegou, eu dormi pouco no ônibus, o pastor dormiu bem todos os dias, ele foi. Todas as horas, todos os momentos. Todos os momentos ele foi dormindo bem, então assim, não foi. Então não vejo necessidade de chegar um dia antes do evento, não, fazer um pré-evento, né? Mas eu senti mais necessidade, como eu disse, de ficar lá depois que acabou o evento do que chegar mais cedo. A questão que eu vejo é a organização dentro do local. Porque é uma praça muito grande, é um local muito grande. Então, assim, eu fiz uma escolha de ficar o máximo de horas possíveis assistindo às aulas, né? Ali, então comi um pouco menos do que eu como geralmente, então para não ficar muito pesado também. E valeu muito a pena, entendeu? Isso daí eu estava muito ativo também, estava endorfinado, então valeu muito a pena estar ali. Então para quem for, poxa, às vezes a pessoa come marmita, a pessoa vai assim, lá não tem uma dieta, né? No outro lugar você come muito errado, come tudo errado. O pessoal bebe muito lanche, não é um negócio, um ambiente de alimentação saudável. Estou falando de marmita no sentido da pessoa que às vezes ela está economizando o máximo para ir. Então, mas se você chegar lá... Ainda mais uma realidade, para quem tem família, tem micro-ondas, tem um espaço família lá que tem micro-ondas para você esquentar sua comida e tal. É que a gente não usou isso daí, a gente preferiu comer lá no local mesmo. Comeu tudo errado, mas comeu, né? Comeu. Pizza na hora do almoço. Pizza na hora do almoço, lanche, entendeu? Mas eu levei muita fruta, porque a gente tomava um café da manhã bom, então eu levei muita fruta no café. O pastor, eu tava no hotel, cara, então tinha um monte de fruta lá, então eu já pegava, só pegar 2 bananas aqui, uma maçã. Então durante o dia eu comia bastante fruta, tomei bastante água. O pastor comeu um pouco mais errado que eu, né? Mas para essa parte logística de alimentação é importante você ir um pouco preparado. Então o café da manhã é um bizu para quem é pobre, porque o Jonas fez uma pergunta para quem é pobre que nem a gente, né? Então a pergunta... Aproveita o café da manhã do hotel. Aproveita o café da manhã do hotel, então você já economiza um pouco mais você ganha um pouco mais de tempo. Eu segui uma rotina rígida lá, então eu continuei acordando 5h20 da manhã ou antes, 4h40. Um dia eu acordei 5h20, outro dia 4h50. Então eu segui a minha rotina, então na sexta e no sábado, mesma coisa, os 2 dias seguindo a rotina ali, acordando muito cedo. E conseguia fazer o exercício físico antes de chegar lá, então
ia pra academia de manhã no hotel mesmo, tomava um bom café. Quando eu descia da academia, eu chamava o pastor. Conseguimos cesar, mantivemos ali o nosso momento de oração com Deus, de intimidade, né? Que eu falo assim, gente, quem é do legado, quem aprende isso aí, nós precisamos ter um momento de intimidade com Deus antes de dormir. E eu acho que pra mim é o principal momento, isso é muito importante, de se ajoelhar do lado da cama. Às vezes você tem meia hora, às vezes você tem 10 minutos, mas se ajoelhar e falar assim, tu és tão grande, sabe? Tipo, tem esse evento, tem muita gente famosa, e é como o Jonas fez uma alusão a um retiro, parece mesmo um evento imersivo, mas olha, uma música num retiro, eu trocaria por todos os dias dos 3 eventos. Essa é a verdade. O sentimento de coração, do fundo do coração, para quem está nos assistindo, uma música no retiro com a presença do Espírito Santo, quando você ergue o braço, você ergue a mão e chora e derrama lágrima, trocaria por todos os dias de evento. E isso no retiro mais simples que eu fui. Eu tive esse pensamento lá uma hora também, mas eu falei, meu Deus, cara, parece um retiro, mas não é um retiro, porque no retiro é isso. Você está num momento aí, de repente, do pregador que fala, tá num momento de fome, entendeu? Aquele sentimento no retiro não tem comparação, por melhor que seja o palestrante. Porque às vezes você está no retiro e você fala, meu, vou voltar, vou fazer tudo novo, eu vou ser um novo homem. E você fala, é isso. Descobri, sabe aquele tesouro? Eu peguei o tesouro, entendeu? Eu encontrei o tesouro. Em nenhum momento eu tive esse sentimento. Eu tive um sentimento de crescimento, de que o legado vai crescer, que o escritório vai crescer, que a gente tem um caminho e nós vamos fazer. Eu tive essa empolgação. Mas aquele sentimento da presença do Espírito Santo de Deus, que você não consegue explicar para as pessoas, é inexplicável, né? Sentir o Espírito te tocar, Deus te acolhendo naquela misericórdia infinita dele, você se ajoelha, de repente você chora e se derrama, você não vai ter isso, entendeu? Você vai ter felicidade, você vai ter alegria, você vai ter insight, você vai ter empolgação de agora é a hora, é nós, você vai ficar sem isso, mas não chega nem perto de um retiro, né? E o ambiente lá também é um ambiente totalmente diferente, assim, como a gente falou, pessoas descoladas, né? Mas, cara, é cada um por si, na sua caixinha ali, e nada mais importa para aquelas pessoas, né? E, pô, muitas palestras boas, mas também muitas palestras que ali no meio, né, é o joio no meio do trigo. Você tem que saber escolher, né? Então nós fizemos isso também, questão da organização. Realmente, cara, quando você chega ao evento, então você ganha uma programação do evento. Então o que eu e o Danilo fizemos? Nós sentamos. Primeira coisa que a gente fez antes de entrar, porque você já podia entrar lá pro evento e tal, nós não fomos para lá. Nós sentamos, nesses 3 dias aqui, o que nós vamos fazer? O que nós vamos buscar? O Danilo falou assim, eu quero buscar algo voltado para podcast, para te entregar algo de qualidade aí. Então o Danilo tinha um foco total para podcasts. Eu parei e falei, eu quero buscar algo para inovação. Então tudo que era inteligência artificial, tudo que voltava para esse lado de inovação, eu queria estar além de alguns nomes que eu fazia questão De assistir a aula, né? Então nós fizemos isso, porque não dá para participar de tudo, né? Então o que nós fizemos foi separar logisticamente qual era a palavra de interesse nosso, entendeu? Ali. Inclusive numa realidade onde você convida outras pessoas para ir com você, que tem 3, 4, 5, 6, 8 pessoas, dá até para dividir a atenção, tipo, e cada um participar de um palco diferente, para depois juntar todo mundo e fazer como fala, um apanhado de tudo que valeu a pena, né? Foi o que a gente fez, porque muitas pessoas elas saíam lá dos lugares e, tipo, a hora que saía já entrava outra. Aí o Denis falou, vamos dividir, uma hora um sai, outra hora outro sai, uma hora vai no banheiro, outra... Porque o lugar que a gente estava era privilegiado, era ali, tipo, bem na frente, então você tinha um foco total, não tinha ninguém passando na sua frente, era só você e Você não dispersava. Vocês, inclusive, ali na frente, vocês foram notados ali pela distinção, né, de serem dois rapazes negros que venceram na vida, a gente né? falou isso daí, teve uma palestra, né, num cenário sobre desigualdade racial, né? Então a gente sempre... O pessoal desses eventos, eles têm essa ideia, né? De dividir as pessoas por cor, enfim. Pra gente isso um pouco importa, pra falar a verdade, pra quem já não tá nos assistindo. A gente nunca se sentiu inferiorizado dentro do evento por conta disso, e pelo contrário, né? A gente estava disposto ali para trabalhar, nosso foco era único, mas é importante, né? Então um cara lá, o Misha Menezes, que tava...
palestrando. Então, pra gente, a gente não tinha essa visão, mas o pessoal lá, eles têm, né, uma realidade dessa, enfim. Mas pouco importa na prática. Mas é engraçado. Quantos negros tem aqui nessa sala? Né? Acha um negro. Procura um negro aí, levanta a mão do negro. Então era mais ou menos isso, né? Então, acende a luz, quem achar um negro, levanta a mão. Então, eles também tem que ser mais frequentados por negros. Nos próximos fires tem que haver mais pessoas negras aqui. Virou um deixa que eu te defendo, né? Tipo assim, tá certo que ele é feio, é bobo, mas ele também é gente. Você fica sem entender, fala, meu, o que vocês estão querendo chegar, né? Qual que é o intuito? Mas enfim, eles têm uma realidade, uma característica de ter boa intenção, eu acredito nisso, né? Então o que vale é a boa intenção de defender algo que para eles é importante, né? Sim, é muito bom. Cara, eu achei interessante uma técnica que você falou, né? Que não conseguiu dormir, tudo que foi difícil. Mas eu achei engraçado que depois você compartilhou uma técnica que você fez para voltar mais descansado, né? Pra voltar descansando melhor ali. O que acontece? Eu falei isso. A gente precisa cansar o nosso corpo e nossa mente, né? Porque o problema era que minha mente estava muito ativa, só que o meu corpo estava já querendo um descanso, né? Então eu sabia que eu ia voltar muito ativo, né? Mentalmente, eu sabia que eu ia voltar. Então eu busquei esgotar o meu corpo ao máximo que ele pudesse para buscar uma viagem descansada, né? E a minha mente pudesse acompanhar meu corpo em um determinado momento. Não adiantou nada. Não. Ele adiantou até um certo ponto, né? Seria pior que eu voltar às 24 horas, né? Eu ia ficar acordado todos os dias. Mas é isso, a minha técnica foi essa, descansar o meu corpo ao máximo para que a minha mente ficasse minha mente ativa alcançasse um descanso depois, né? Então foi isso, por isso que eu corri muito, treinei mais pesado na academia, fiz o máximo que eu poderia fazer pro meu corpo ali para descansar, até nadar no andão, entendeu? Para poder descansar. E essa vida por isso que eu falo, para quem tá indo e tem essa realidade de hotel, tudo, e um evento desse tem muita atração fora o evento. Então tem balada, tem música, tem bebida, mas não é aquilo que nós fomos buscar, não é nada disso, né? Mulherada, as meninas, né? Os homens, enfim. Nós não fomos buscar isso. A gente sabia o que nós fomos buscar desde o início, que era conhecimento, Então para nós foi assim, eu fui seguir a rotina, né? Eu segui a minha rotina que eu tenho aqui na minha cidade, eu segui lá. Então academia, oração, trabalho. Academia, oração, trabalho. Mais ou menos isso daí, né? O qual foi muito mais fácil do que na minha casa. Porque na minha casa tem as crianças, tem os compromissos que são além disso, né? Então as crianças, fica doente, você tem que contar a história todos os dias, você tem um compromisso maior, que também tem benefícios por conta disso, né? Eu tenho um amor em casa que é enorme, então eu me sinto muito amado dentro da minha casa. Então você perde para um lado e ganha para o outro, né? A rotina nos ajudou muito. Legal. Em nenhum momento a gente dispersou, a gente... no máximo que a gente ia nos stands ali, falava 5 minutos com as pessoas e já voltava para a sala, porque... A gente não queria perder, né? Não queria perder nada, então... E era todas as palestras são, né, como eu falei, tirando algumas que eram um joelho ali no meio do trigo, mas, cara, a grande maioria sempre dava para tirar até pessoas que a gente nem conhecia, né? A menina do TikTok, a Farwell, alguma coisa assim, né? Kim Farwell, que era coordenadora do TikTok na América Latina, então pessoas assim, você chegava... Deu uma baita palestra. Você não dava nada para essas pessoas e no final elas surpreendiam muito. O próprio pessoal do Hotmart também, que deu palestra lá também, trazendo muito a respeito de números, né? Uma moça, se não me engano, Natão, ela mostrou também a história dela, casada, enfim, tem filhos e tudo, uma realidade dessa assim, e ela é responsável pelo Hotmart ali na questão de números, enfim, eventos e diversas outras coisas. Então ela trouxe os números para quem empreende na área. Gente, para a gente estar dentro da internet, a gente vê isso dentro do próprio legado. Nós temos muitos profissionais dentro do nosso projeto que estão resistentes ainda. A se expor, a produzir conteúdo. Nós precisamos produzir conteúdo, e conteúdo de relevante, como o Danilo disse, chamar a atenção das pessoas. Então, olha, se você é fisioterapeuta, se você é médico, se você é advogado, se você é dentista, se você sonha em empreender, nós precisamos estar na internet. Seja hoje através do podcast aqui, seja também através de uma postagem. E a internet não se limita ao Instagram, isso ficou mais claro pra gente. A internet não se limita ao Instagram, nós temos no Brasil o WhatsApp muito à frente do Instagram, entendeu? Como plataforma de venda.
plataforma de divulgação. Então o WhatsApp, o Instagram é isso aqui, o WhatsApp é isso aqui, entendeu? Então nós temos que entender isso aí. Então, internet não se resume, eu não gosto de story, eu não gosto, mas tem outras coisas, entendeu? Estar na internet não se resume a Instagram, mas tem que estar chamando atenção, levando algo relevante. E é isso que nós estamos tentando fazer com esse nosso podcast. Para quem está nos escutando aqui e quer ir até o próximo Fire, e quer ir até um evento, como você disse, do novo mercado, e quer ir até um evento presencial, quais são as dicas, quais são os conselhos, qual foi o caminho que nós escolhemos, quanto custa? Essa daí eu acho importante. Você disse, olha, uma inscrição antecipada vai custar uma faixa de R$1.000 a R$2.000, mas uma inscrição depois que não seja antecipada vai ser de R$2.000 a R$5.000, entendeu? E não só isso, vai ter um custo de hotel. Quanto custa um hotel por dia? Muito simples, você pode entrar no booking.com aí, no Google, e verificar quanto custa um hotel, mas vai ser uma média de 400 a 500 reais o dia de hotel, entendeu? Que você vai ficar ali nesse hotel. Próximo, né? Próximo é um evento também. Próximo evento. É grande, é uma capital mesmo, BH. E também tem uma realidade de custo de Uber, isso tudo a gente colocou no papel. Olha, o evento está aqui, o hotel está aqui, vou precisar gastar com Uber, quanto você vai gastar? Como tem evento, o Uber lá é tarifa altíssima, né? Então, saiu de lá no primeiro dia custando R$35. 50 depois de logo no momento, num lugar próximo, assim, entendeu? Então, quanto você vai gastar? Então eu falo assim, você separa R$5.000 para um evento desse daí, por pessoa, que é isso que você vai gastar. O ponto positivo é que parcela em 10 vezes, quase tudo na vez, né? Então você vai ter uma parcela ali. Só que assim, no primeiro dia já você recupera seu dinheiro. Sim. Primeiro dia. Isso é interessante você falar isso, porque, cara, acho que a gente já pode ir, né, para os momentos finais. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. E a minha pergunta, eu já vou perguntar e já vou dar a minha resposta já aqui também, né? Que é qual que foi o principal aprendizado, assim, de maneira geral nisso tudo, né? Qual que é o principal aprendizado que vocês tiraram de participar de eventos presenciais? Eu não participei do FAIRE, eu participei do Novo Mercado. E ouvindo vocês falarem, eu percebo que o principal aprendizado que eu tive é que para você empreender, você vai precisar de processos, no fim das contas. Você vai ter que fazer, dar certo, né, no empreendimento é consistência. É você conseguir dormir, acordar e repetir até aperfeiçoamento. Só que assim, repetir até aperfeiçoamento, um funcionário também faz. Repetir até aperfeiçoamento, um músico também faz. Uma criança vai fazer isso. Tipo, andar é repetir lá a tentativa, cair até conseguir. A diferença é que empreender, né, e o professor Olavo de Carvalho ensinava muito isso, é você ter, acima de tudo, coragem. O que eu aprendi é assim, cara, coragem. Você falou tudo, Jonas. Foi exatamente... Quando você estava me perguntando isso, eu estava formulando essa resposta na minha cabeça. Que é coragem. E para mim foi assim, porque às vezes as pessoas nos veem dando uma palestra, na igreja eu chamo de pregação, no escritório eu chamo como palestra, e no dia a dia também, na pastoral, enfim, com a família, os amigos, assim, eu sou extrovertido, eu não sou introvertido. Eu sou sanguíneo, basicamente, não me apego tanto a isso, mas eu sou sanguíneo, então assim, eu sou pra frente na conversa e tal. Só que eu tinha medo. Eu tinha medo de me expor na internet. Eu percebi isso lá no evento. Eu tinha medo de... Será que as pessoas estão... que se dane, isso aí que eu aprendi lá, basicamente. Que se dane o que as pessoas estão pensando agora. Eu sei da minha busca de coração, eu sei aquilo que eu quero, eu sei exatamente o sentimento que eu trouxe quando nós criamos o legado, o que nós sonhávamos. Então, hoje, esse medo, por isso que você disse, a internet realmente é um local para corajosos. A internet é um local para quem tem coragem realmente, para quem rompeu com esse medo. E esse medo meu foi rompido parte ali, entendeu? Porque até ali eu carregava um medo de me expor na internet, será que eles vão pensar? Eu não tô nem aí agora, depois do Fire ali, foi para mim um divisor de águas mesmo, com aquilo que as pessoas irão pensar de mim. Eu já postava foto ruim mesmo, entendeu? Já expõe ruim de foto, ruim de arte, porque eu nasci na década de 80. Então é diferente da visão dos meninos que nasceram de 2000 para frente. Entendeu? Eu tenho uma lacuna muito grande com quem nasceu. Então é um abismo de diferença. Eu estou agora quase mais próximo dos 40 do que dos 30. Então, assim, imagina eu competir com um cara de 20. Podia ser meu filho, quase isso, entendeu? Então, assim, a ideia dele de visão de beleza na internet é diferente da minha. Só que, o que acontece? A vergonha hoje já não limita mais. Então, assim, a coragem foi o que você disse. Foi isso, coragem de produzir conteúdo,
coragem de trabalhar mais, também é isso, tá? Coragem, eu vi que eu estava trabalhando um pouco por mais, porque assim, não é tempo de trabalho, assim, é de resultado no trabalho. Então, às vezes, está ficando muito tempo produzindo pouco. Então, hoje, eu tenho uma proposta de produzir muito mais no tempo que eu tiver aqui. Sim. E para mim, né, não como protagonista, que esse é o papel principal do Denis, mas como uma pessoa que está ali para auxiliar, que hoje eu trabalho diretamente no marketing dele, cara, eu vou estudar. Se você não tá ali não tá ali no feeling do mercado, se você não tá junto, pelo menos junto ali, aprendendo as mesmas coisas que ele, a gente está muito longe, entendeu? Então, uma coisa que o próprio Gary Vee falou, né, porque o Denis estava um americano, e o Denis tinha um fone de retorno de tradução. Então, ele estava escutando a tradução e eu estava tentando captar os momentos mais ou menos ali. O pastor, ele entende muito bem inglês, né? Só que assim, nunca tinha tido um momento de uma experiência que necessitasse tanto do inglês. Dá pra pausar e voltar. Dá pra pausar e voltar. Mas ele foi super o fio da meada, né? Então, uma coisa que o Denis falou depois pra mim, que o Gary falou, foi a ideia dele, que ele falou assim, ele chegou lá e falou assim, a primeira coisa que ele falou, olha, eu tô aqui, né, eu vi as pessoas que estavam palestrando, eu entrei no perfil dessas pessoas que estavam palestrando e, sinceramente, na minha opinião, essas pessoas não deviam estar palestrando. Não, o cara foi corajoso. Foi corajoso. Porque ele falou assim que o tanto que essas pessoas produzem de conteúdo para a internet é muito pouco em relação ao status que elas estão hoje, aonde elas conseguiram alcançar. Então, e a gente entrou no perfil dele, era 12 mil publicações. 12 mil publicações. Só no Instagram, sem ser no YouTube. É porque ele fala assim, tanto no YouTube quanto ele fala assim, o Snapchat, né, o antigo Snapchat, Snapchat, cara, tudo. Ele falou assim, vocês têm que estar em todas as redes. Em todas as redes. O TikTok já não é mais uma rede de dancinha. Você vê que a realidade, o TikTok para efeitos de comunidade, ele tem sido muito usado. Então, assim é a proposta para o nosso projeto Legado também, para nós chegarmos a mais redes, tanto no YouTube hoje, através do nosso podcast, agora no Spotify. Então, você que está nos acompanhando, pode estar nos acompanhando tanto no Spotify, tanto no YouTube, vendo nossos cortes, estando no nosso Instagram, no nosso Facebook, enfim. E se Deus quiser, em todas as outras redes nós vamos estar chegando. Num processo, né? Sim. Isso daí também a gente tem que tomar cuidado. Às vezes você aprende uma coisa nova, é igual retiro. Você chega em casa, vai num retiro e fala, meu Deus do céu, tá tudo errado. E realmente tá tudo errado, né? Quando você volta, você tá no retiro e assim, você fala, meu Deus, tá tudo errado. O que eu vou fazer? Você chega em casa, e eu cheguei assim como muito, né? Taca fogo na camiseta do Fidodido, entendeu? Que você tem lá, numa marca que a gente tinha antigamente. CD, bota fogo, CD não presta. CD do AC/DC, bota fogo. CD do Sandy Júnior, bota fogo. CD do sertanejo, do Rick Renner, CD do... sei lá, Gustavo, não sei, alguma coisa. Furacão 2000. Tem uma galera que tá assistindo aqui não sabe o que é CD. CD, né? Era na nossa época assim, você voltava do retiro, mano, bota fogo em tudo, tira os cartazes do pôster do famoso do quarto, esse cara vai pro inferno, vai junto. Então a gente volta do retiro com aquela sede, taca a babenda no pai que é alcoólatra, vai dormir, você taca a babenda, entendeu? E é assim que você volta querendo mudar a vida em uma semana. A pessoa vem falar pra você, novela do capeta. Então é assim que a gente volta com aquela sede de Deus tremenda e querendo resolver tudo da noite pro dia. Faz parte daquela graça, entendeu? E mesma coisa de um evento desse presencial, você volta querendo, e eu voltei assim, querendo mudar tudo em um dia. Estou ainda agora num processo de falar, calma, aos poucos as coisas estão se encaixando, desde que eu siga o processo. Sim. Mas sobretudo, cara, estudar. Nunca vai, falou tudo agora. Nunca vai parar de estudar e a gente está nesse processo, né, enquanto a gente trabalha, a gente estuda, enquanto estuda, a gente trabalha. Então, no escritório nós estamos estudando muito mesmo. E então isso, ao médio prazo, a gente vai colhendo os frutos, né, do legado a gente também já está colhendo os frutos, né, quantas pessoas já estão vindo pelo podcast, já estão se inscrevendo para os encontros. E é o processo. Acho que o processo do legado, desde quando a gente pegou, né, aqui mesmo nesse prédio que a gente está fazendo podcast, lá em cima, o primeiro legado, você vê o tanto de proporção que já tomou de uma forma natural. E de vidas impactadas, né? A proporção de vidas impactadas. As pessoas que entraram no nosso projeto, elas cresceram de vida. Elas mudaram, muitas vezes, uma realidade espiritual de ver o mundo, elas mudaram uma realidade
profissional, de a gente se enxergarem e colheram resultado. Empresas nasceram ao tempo projeto legado, já, a gente já pode falar isso com alegria, empresas boas, assim, com qualidade nasceram ali. Pessoas melhoraram o processo. Se valorizaram mais. Se valorizaram, o pessoal fez venda. Então, eu posso dizer isso com muita clareza e com muita tranquilidade. A maioria das pessoas pagou o legado ainda antes de 6 meses de projeto. Então, a gente faz uma assinatura de 1 ano, dentro de 6 meses a pessoa já paga o projeto. Assim, teve gente que no primeiro mês de legado, só com as vendas que fez das dicas ou do network que a gente tem, ela já pagou. Porque a gente compra os produtos de quem é do legado, né? A gente arruma o nosso carro com o mecânico do legado, a gente come a comida que o pessoal do legado produz. A gente corta o cabelo com quem é do legado, entendeu? O Jonas não corta cabelo. Não corta cabelo. Então, assim, a gente produz e vende para quem é do projeto. Então, o projeto ele se paga assim muito rápido, né? Na maioria das vezes, quem se empenhou, quem assistiu às aulas, quem estava ali, o projeto se pagou muito rápido. Sim, uma maravilha. Bom, conversamos bastante aí, caramba, foi muito interessante porque tinha muitas coisas. É engraçado porque sempre que a gente senta para conversar, sai coisas, porque a gente já tinha falado sobre o evento. Você já tinha, por exemplo, passado direcionamentos do que você aprendeu no evento pra gente saber. E mesmo assim, aqui eu ouvi coisas de vocês dois que eu não tinha ouvido ainda. Então, que legal que a gente conversou mais uma vez sobre o Fire. Eu acho que ainda é capaz a gente, sei lá, de repente se reunir para conversar sobre outra coisa e aí lembrar de alguma coisa que aconteceu nos eventos e a gente trocar mais ainda, aprender mais coisas. E esse podcast, só para falar, ele poderia ter um nome assim, né? Vale a pena ir para o Fire. Tipo assim, vale a pena? Qual a minha experiência no Fire? Então, para quem... Até pessoas não católicas vão assistir, eu tenho certeza disso. E você que não é católico e está chegando nesse nosso podcast mais para frente, sabe que você é muito bem acolhido, né? Por nós, e pelo nosso projeto legado, e por cada um, porque nós fazemos isso com muito amor, né? A gente tem amor por Deus. Maravilha. Bom, se você ficou até aqui, se você aguentou a gente falando durante tanto tempo assim, sobre o que é participar de um evento presencial, como é a energia de um evento presencial, eu queria agradecer você pela sua confiança aí, pelo tempo que você depositou na gente. E eu espero ver você em breve, no próximo podcast. E eu espero ver você eu espero que você me veja sem eu ver você nos podcasts antigos. Se você chegou, se esse é o seu primeiro podcast, que você assista os outros podcasts, eu tenho certeza que vai gerar muito valor na sua vida. E se você é da região do Vale do Paraíba, eu espero ver você mês que vem, em outubro, no nosso próximo encontro, que é justamente sobre como vender através dos textos, como escrever textos que vendem, tá? Não vou dar mais spoiler que isso, a gente ainda vai divulgar esse evento, mas mês que vem, outubro de 2023, a gente tem aí uma aula sobre copywriting, né? Que basicamente é escrever textos que vendem, tá certo? Pessoal, muito boa noite, foi um prazer estar aqui com vocês dois, foi um prazer aí compartilhar esses insights com a audiência. E é isso aí, fiquem com Deus e Amém. Até a próxima. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, eu agradeço de coração. Valeu, tchau, tchau.